A gente vai apresentar nosso seminário de liderança sobre o rei Salomão. Esses aqui são os integrantes do grupo. Bom, contando um pouco sobre a história do rei Salomão, ele é filho de Davi e de Batseba. Ele herdou um reino já unificado por seu pai Davi e começa com um gesto político bem inteligente. Ele consolida Jerusalém como centro de poder e culto. Com o apoio dos sacerdotes Natan e Zadok, ele legitima sua ascensão e dá estabilidade ao começo do reinado. Sobre sua sabedoria e justiça, ele logo no início não pediu riqueza ou vitórias, ele pediu um coração sábio para governar. Esse pedido então virou uma prática no famoso julgamento da criança, que consistiu em que duas mulheres estavam disputando a maternidade de um bebê. Salomão propôs cortar a cabeça ao meio para dividir. A falsa mãe concordou. A verdadeira pediu para entregar o bebê à outra para salvá-lo. Pela reação compreensiva, Salomão identificou a mãe real e deu a criança a ela. Esse episódio não é só uma história, é um cartão de visitas do governo, justiça e prudência e a capacidade de decidir sob pressão. Sobre a sua diplomacia e as grandes obras, ele entendeu que prestígio exige parceria. Então ele fecha uma aliança com Irão de Tiro, que lhe forneceu madeira, artesãos e frotas, e viabilizou o Templo de Jerusalém, uma obra que uniu a fé e o Estado. Na sua administração e arrecadação, para sustentar esse plano, ele montou uma máquina administrativa. Dividiu o território em 12 distritos, com oficiais responsáveis por suprimentos e tributos. Isso garantiu previsibilidade de caixa, logística para o palácio e para o culto, e uma base estável para tocar grandes obras. Sem essa engrenagem, o brilho do reinado não seria o mesmo. Sobre economia e prestígio internacional, ele se integrou às rotas mediterrâneas e árabes. Então circularam metais, ouros, cavalos e carros. O resultado disso foi riqueza e reputação, tanto que a visita da rainha de Sebá confirmou isso. Jerusalém virou uma vitrine de sabedoria, prosperidade e diplomacia. Tensões e desfechos legados. Então o mesmo motor que impulsionou o reino cobrou seu preço. Impostos e corveia pesaram. Alianças trouxeram sincretismos e descontentamento. Quando Salomão morreu, as tensões explodiram e o reino se dividiu em Israel e Judá. Ainda assim, ficaram dois legados duradouros: o templo como marco identitário e a imagem do rei sábio como referência de liderança. Pode ser considerado um líder segundo as facetas da liderança, por demonstrar capacidade humana, onde mostrou empatia, sabedoria e discernimento ao lidar com as necessidades do povo, além de buscar soluções justas aos conflitos. Um exemplo é o famoso julgamento em que revelou a verdadeira mãe de uma criança, mostrando equilíbrio emocional e sensibilidade humana. Em influenciar pessoas, Salomão inspirava respeito e admiração, não apenas entre seus súditos, mas também entre outros reis. Sua sabedoria era reconhecida em várias nações, o que o tornava uma figura influente. Já em direção, soube estabelecer metas claras e conduzir o reino de Israel para um período de grande prosperidade. Ele organizou a administração do país, promoveu o comércio e liderou a construção do Templo de Jerusalém. Dessa forma, Salomão foi um líder completo que uniu sabedoria, visão e capacidade de inspirar, deixando um legado de justiça e desenvolvimento para o povo de Israel. Como Salomão ordenava seus liderados? Na dinâmica de grupos, podemos observar como o comportamento das pessoas é influenciado pela liderança e pela interação entre os membros. O rei Salomão é um exemplo clássico de liderança ponderada e participativa. Ele liderava com sabedoria, justiça e escuta ativa. Uma das dinâmicas mais claras é a comunicação aberta e sábia. Salomão ouvia seus conselheiros, juízes e até o povo antes de tomar decisões. Outra dinâmica é a tomada de decisão participativa. Ele analisava os fatos e observava os envolvidos antes de decidir. O episódio mais famoso é o já citado julgamento das duas mulheres com a criança. Também pode-se observar a delegação de funções, quando Salomão dividiu o reino em 12 províncias, confiando responsabilidades a líderes competentes. Isso mostra organização, confiança e boa distribuição de papéis. Também podemos ver a resolução de conflitos, como outra dinâmica central. Salomão evitava guerras internas, resolvendo disputas com equilíbrio emocional e justiça, fortalecendo a coesão do grupo. Por fim, a cooperação e o propósito comum, visível na construção do Templo de Jerusalém. Milhares de trabalhadores e líderes se uniram a um mesmo objetivo. Assim, Salomão ordenava seus liderados de forma ponderada e participativa. Qual era o tipo de líder era Salomão? O rei Salomão é lembrado como um dos grandes líderes da história,
não apenas pelo poder que exerceu, mas principalmente pela maneira como inspirou o seu povo. Quando pensamos nos conceitos de liderança que estudamos, ele se encaixa muito bem no modelo de um líder transformacional. Esse tipo de liderança, como vimos com Burns and Bass, acontece quando o líder consegue fazer com que as pessoas transcendam os próprios interesses em prol de um bem maior, utilizando inspiração, visão de futuro e estímulo intelectual. Salomão fazia exatamente isso. Ele tinha uma visão clara para Israel. Queria consolidar o reino como uma nação próspera, estável e unida em torno de um grande símbolo coletivo, o Templo de Jerusalém. Essa obra não foi apenas uma construção física, mas um projeto capaz de mobilizar milhares de pessoas em torno de uma causa comum, fortalecendo a identidade e a fé do povo. Além disso, sua sabedoria servia como uma poderosa ferramenta de inspiração. O famoso episódio em que julgou o conflito entre duas mães, descobrindo quem era a verdadeira mãe de uma criança, mostra como suas decisões não eram apenas práticas, mas também cheias de significado, transmitindo confiança e justiça. Isso o tornava admirado e respeitado, revelando um traço carismático que reforçava ainda mais a sua liderança transformacional. Durante boa parte do seu reinado, Israel viveu tempos de prosperidade e paz, e isso só foi possível porque Salomão conseguia fazer com que as pessoas acreditassem em algo maior do que seus próprios interesses imediatos. Ele as inspirava a enxergar o futuro e a se comprometer com ele. Por isso, podemos dizer que Salomão foi um líder transformacional, alguém que não apenas governou, mas que elevou seu povo a um novo patamar de consciência coletiva, deixando um legado de inspiração e sabedoria que ultrapassa gerações. Salomão demonstrou altas capacidades humanas em diversas áreas. Em termos de conhecimento, ele se destacou por sua sabedoria, raciocínio lógico e capacidade de tomar decisões estratégicas, como no episódio do julgamento das mulheres. Quanto às habilidades, Salomão possui empatia e uma excelente oratória, conseguindo se comunicar com clareza e orientar o povo com justiça. No perfil psicológico, ele apresentava inteligência emocional, sendo reconhecido por sua prudência e equilíbrio diante de situações complexas. E em relação ao estado somático, manteve disposição para conduzir grandes projetos como a construção do Templo de Jerusalém. Dessa forma, reunia capacidades humanas essenciais para a liderança, o que o tornava um governante sábio, respeitado e influente. Além disso, há o conjunto de capacidades humanas, hard skills e soft skills, que ele desenvolveu ao longo de sua trajetória. Na hard skills, Salomão demonstrou um domínio técnico e intelectual. Sua sabedoria que é possível observar em decisões racionais, estratégicas e justas, fundamentais para administrar um reino próspero. Ele soube lidar com questões políticas, econômicas e sociais de maneira equilibrada, mostrando grande capacidade de análise e planejamento. Já nas soft skills, destacou-se por sua empatia, escuta ativa e habilidade de comunicação, sendo um líder que inspirava e influenciava pessoas não apenas pelo poder, mas pela confiança que transmitia. E esse equilíbrio fez dele um modelo de liderança eficaz e confiável. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, era um jovem diante de um grande desafio: governar um povo inteiro. Em vez de pedir poder ou riquezas, pediu sabedoria, revelando humildade e confiança, fundamentos essenciais de uma liderança eficaz. Esse gesto inspirou o povo e criou uma base de credibilidade, pois demonstrava que ele priorizava o bem coletivo. Com o tempo, Salomão provou ser digno dessa confiança. Suas decisões eram justas e coerentes, como no famoso episódio das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança, em que revelou discretamente e a empatia. Assim, sua imagem de líder sábio e íntegro se consolidou, fortalecendo a confiança popular e seu poder de influência. Essa confiança foi construída sob 4 pilares: integridade, benevolência, compatibilidade e capacidade. Salomão era íntegro, porque mantinha coerência entre discursos e ações. Benevolente, porque demonstrava preocupação com o bem-estar de seu povo. E capaz, porque mostrava competência política e administrativa, promovendo alianças e prosperidade. Esses atributos sustentavam um governo estável e inspirador, comparável aos líderes modernos, que conquistam respeito por meio de transparência e da coerência. Entretanto, com o tempo, Salomão se afastou desses valores, aumentou impostos, impôs trabalhos forçados e tomou decisões que desagradaram
parte do povo. Sua imagem de líder justo deu lugar à de um governante autoritário. A confiança antes sólida começou a se romper, enfraquecendo sua influência e a unidade de seu reino. A história de Salomão mostra que a confiança é o alicerce da liderança, um recurso poderoso, mas frágil. Ela se constrói com atitudes e se perde com incoerências. Enquanto foi confiável, Salomão conduziu Israel a um período de estabilidade e prosperidade. Ao descuidar dessa confiança, perdeu prestígio e apoio. A principal lição de sua trajetória é clara: confiança não é conquistada de forma definitiva, deve ser cultivada e continuamente com integridade, empatia e competência. Só assim a liderança se transforma em vivência capaz de unir pessoas e gerar transformações duradouras. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, tornou-se não apenas rei, mas uma figura de poder e influência profundamente enraizada na dependência de seu povo. Segundo a teoria organizacional, o poder existe quando alguém controla algo que o outro considera essencial. E Salomão reunia exatamente esses elementos. Ele concentrava autoridade política, religiosa e jurídica, fundamentais para a estabilidade do reino, além de deter sabedoria reconhecida em toda a região e o controle de recursos econômicos e militares estratégicos. Essa combinação o tornava praticamente insubstituível e garantia que o povo dependesse dele pela segurança, justiça e prosperidade. Seu poder se sustentava em diferentes bases. Como rei, exercia poder legítimo, por direito da autoridade, poder de recompensa ao distribuir privilégios e benefícios, e poder coercitivo, por meio de imposição de atributos e sanções. Além disso, sua sabedoria lhe conferia poder de competência, e seu prestígio e carisma costumavam o poder baseado no respeito e na admiração. Assim, sua influência ultrapassavam a hierarquia de forma que estava totalmente ligada como era percebido, um líder sábio, confiável e digno de se seguir. Salomão também demonstrava habilidade em usar o poder. Suas decisões eram racionais e baseadas na sabedoria, inspirando confiança e credibilidade. Ele sabia empregar apelos emocionais para mobilizar o povo e fortalecia lideranças através de alianças políticas e diplomáticas. Quando a situação exigia, utilizava mecanismos de pressão econômica e política, como impostos e trabalhos forçados, para manter o controle social e a estabilidade do reino. Com isso, construiu uma liderança sólida, sustentada tanto pela autoridade formal quanto pelo simbolismo de sua imagem. Entretanto, sua trajetória mostra que o poder baseado apenas na coerção é frágil. À medida que passou a depender mais da força do que da inspiração, parte de sua legitimidade se perdeu. O reinado de Salomão ensina que o poder mais duradouro é aquele sustentado pela confiança, pela competência e pelo valor que o líder representa, e não apenas pelo trono que ele ocupa. Principais valores do rei Salomão. Segundo o modelo de Schwartz, os valores humanos se dividem em 10 tipos que formam 4 grandes grupos: abertura à mudança, conservação, autopromoção e autotranscendência. Esses valores orientam o comportamento e as decisões das pessoas. No caso de rei Salomão, se destacam os valores ligados à autotranscendência e à conservação, o que mostra que ele liderava com sabedoria, justiça e fé. Esses valores apareciam de várias formas na vida e nas atitudes dele. Por exemplo, benevolência. Salomão se preocupava com o bem do povo e era justo, honesto e empático. No universalismo, que buscava a paz, a harmonia e a igualdade entre todos. A tradição valorizava os costumes e a fé de Israel. Segurança, queria estabilidade e bem-estar para o seu povo. E autodeterminação. Tinha a mente aberta, curiosa e buscava sempre aprender mais. Em resumo, Salomão foi um líder equilibrado, que unia sabedoria, empatia, respeito às tradições e abertura ao novo. Bom, e aqui foram as fontes que a gente utilizou. E é isso. Obrigado por assistir nosso seminário, Fabio. Espero que tenha gostado.